Salve galera, nós voltando novamente aqui para bater mais um papo com vocês aqui, canal Prisioneiro 84, não precisa de um aí, pedindo para vocês aquele like, pedindo para acionar o sininho e pedindo os comentários para que o algoritmo entenda o que nós estamos trazendo aqui. Então, vocês veem que eu nunca fui de muito insistir nisso, mas agora a gente é obrigado a fazer essa insistência, né? E hoje, qual que é o papo que eu trago para vocês? Se você tá aqui é porque você quer saber. Então você vai ter tempo enquanto... Luizinho, ó, manda essa vinheta pra nós aí. É assim, ó. É uma coisa que até eu mesmo tentava entender, né? A gente falar sobre fuga dentro da penitenciária. Vocês veem, eu tenho duas fugas. Uma fuga foi, que já contei aqui pra vocês. Se alguém quiser mais detalhes, conforme vocês vão pedir, faço esse vídeo, porque esse vídeo eu não tenho nessa nova versão. Da Fugi de Guarulhos em 2000. Foi eu e mais algumas pessoas embora. E também tem a fuga do semiaberto, né, do IMPA de Bauru, que eu fugi em 2006, por aí também fugi do I. Então, que é essas duas coisas. Mas vocês veem como que é cabuloso pra caramba. Durante todo esse tempo, né, que eu passei ali dos presídios, eu presenciei várias pessoas tentando fugir. E tem uma coisa que muitas vezes é difícil da gente entender, que a gente falava assim, porra, o cara congelou na hora de ir embora. Então a gente tem que entender que o psicológico da pessoa, ele tem que ser muito trabalhado também, não é só o físico, né, para fugir. Porque eu já vi muitas vezes, assim, certo? Uma fuga, por exemplo, em Araraquara, né? Essa fuga em Araraquara, os caras, é o seguinte, os caras estavam preparados para fugir. O cara preparado, mano. Imagina os caras fazendo física e tal na direta. Na época que eu passei, eu tava no Raio C, né? E a gente fazia parte da boia também. Então a gente sabíamos que aqueles caras iam fugir. Os caras da hora e tal, mas era uma fuga comprada, meio que comprada, então não tinha negócio de, vou fugir todo mundo, não é. Ia fugir o cara e mais pulando que era um parceiro deles. E você viu os caras, você tá ligado, na física, você vê os caras preparados pra caramba, você tá ligado? E tal, quer dizer, você passa a acreditar que isso é o suficiente pra fugir, né, pra você ter uma ação, mas não é bem assim, meu. E isso eu já reparei já muitas vezes, não só nessa, mas com outras que eu vou trazer para vocês. E nesse caso, é o seguinte, o que que aconteceu? Tinha né, não vou citar o nome dos manos, né, que não é necessário, mas os caras batiam uma bola, fazendo física na direta e tá, vou embora, vou embora. Eu falei, é isso mesmo. E em Araraquara era o que? É vidro, não é grade, igual essa daqui que vocês estão vendo. É vidro, aqueles vidros que você, tipo, mano, eles têm um grau, você tá ligado, que você não consegue quebrar fácil. Não é fácil para quebrar desvio, não. Mas você acaba no fim da escola esquentando, jogando água, esse choque térmico estoura eles. Mas é muito difícil, que você tem que ter uma resistência e tal. Então foi todo bem bolado para os caras conseguir acessar o lado de fora do raio, para conseguir fugir. Mas os caras conseguiram acessar. Os caras estouraram esse vidro, que é vidro duplo ainda. Só que os policiais que estavam na muralha, naquela época, em 95, 95 mais ou menos, e nessa época ainda quem fazia a segurança das muralhas das penitenciárias, com as detenção e tudo naquela época, eram policiais, né, PMs, que muitas vezes estavam de castigo, né, por conta de alguma má conduta fora na sua ronda, e eles eram encaminhados para fazer a segurança dos presídios como um castigo, né. E esses PM foram corrompidos por um familiar do pessoal. Foi lá, conseguiram corromper. Os policiais deram um trocado na época, se eu não me engano, era 250 mil. Então era um trocado, né? Pra ir embora 4 caras. Só que aconteceu, mano, tá ligado? É assim, o polícia pegou e jogou a tia, a Tereza. A Tereza, o que que é a Tereza? A Tereza é uma corda feita pelo próprio preso, né? Mas ele jogou essa Tereza. E ele pega essa Tereza, então são lençóis trançados com os nós para você conseguir subir. Então você vai subir aquela muralha vão pôr 10 metros de altura, que é a altura da muralha. Então esse policial, os outros todos juntos, pegou e jogou essa Tereza pro preso. Aí, mano, se liga, os caras saíram, alcançaram a horta que era ali atrás, para pegar a muralha, atravessaram o alambrado,
né? Cortaram o alambrado, que tinha um alambrado, se você chegar na muralha, os caras não pular porque tem o ouriço. O ouriço é o quê? Aqueles tipo arame farpado, assim, cortante, em volta do em cima, na parte de cima e na parte de baixo. Então os caras vieram cortaram com alicate, os caras estavam com alicate também, pegaram, foram para a linha de tiro e um subiu rapidinho, e subiu, ficou lá em cima. O outro, que já veio na segunda, no segundo, só tinha mais esse que subiu, o que veio na segunda e mais dois para subir. E nós estava vendo, que eu tô lá, né? Eu morava daquele lado ali do vale, do lado que eles saíram. Ô, o cara subiu e congelou na tia, cara. Ele chegou num ponto que ele não conseguia nem subir e nem descer. Cara, aí os polícia tá, mano, vai, vai, vai. Aí eu falou pro outro cara, pai, mano, sai fora, pula lá pra fora. Só que o cara não queria deixar o cara, por quê? Porque o cara também pagou, né, meu? Tá ligado? Então pra eles ir embora, né? Aí, sei lá. Aí ele tá, pô, tentando puxar, mas pra puxar o cara, existe toda uma dificuldade, sujou. Os caras não conseguiram ir embora. O que tava em cima da muralha, ele pulou, mas foi pego ali nas mediações mesmo, foi para não passou a conseguir empreender fuga, tá longe, mas isso passou a mostrar que não é só força física, porque esse cara que congelou na muralha, eu conhecia ele, meu amigo. O cara era firmão, fortão, batia uma bola, fazia uma física, era pura saúde. Então o psicológico dele fez ele travar. Depois ainda eu troquei ideia com ele e falou, porra, mano, não sei o que aconteceu. Eu falei, cara, não. E os policiais acabaram devolvendo parte dos dinheiros para os familiares também, né? Só que ao mesmo tempo, quando a gente para pensar em Hortolândia, um cara pressionado a fugir, porque ele ia morrer, né? Ele ia morrer por conta de alguns problemas ali na cadeia. Aí ele chegou assim para mim, para outros caras, e falou: pediu uma oportunidade. Se der uma oportunidade para mim ir embora, eu vou. Meu, eu vou falar para vocês, Hortolândia, P1, Hortolândia, ela não tinha muralha, era alambrado. Mas os alambrados era três ouriços. Tá ligado? Eu já vi cara tentar fugir. Ali o cara ficou preso no ouriço, os policiais vieram e meteram bala no cara. Por isso que eu falei, são aqueles arame tipo farpadão, rodeado assim, que parece que é a chilete as pontas deles. É isso que é o ouriço, né? É um barato bem complicado pra caramba, né? E ele, conforme você pisa no meio dele, ele tipo abre assim e fecha, mano. Então, se você pôr o pé, você pôr a mão no meio, você fica preso ali. Pra você tirar ali, você rasga tudo sua mão. E eu vi o cara ser fuzilado, porque ele não conseguiu subir nem descer. Os PM vieram assim por fora, assim, fuzilou. Ele dava pra ver, porque na época não era fechado o raio, era aberto. Então tinha um alambrado do raio e os dois alambrados que já dava pra liberdade. E era um campo, mas é um campo, mano, assim que não tinha nada, cara. Sei lá, o cara pular ali, meu, e as viaturas todas lá passando. E pra vocês verem como que é. E esse cara que ele tava com esse problema, que iria morrer, ele pediu essa oportunidade, na época lá era da boia, eu falei pros caras, falei assim, tá, o cara tá pedindo oportunidade pra tentar ir embora, deixa o cara tentar aí, duvido que vai conseguir. Olha só, duvido que vai conseguir, era um gordão ainda, poxa, era um gordão ainda. Ô, cara, o cara foi embora, o cara foi embora. E eu pra vocês verem como que o cara foi tão cabuloso, que assim, ele foi ligeiro pra caramba, que ele saiu com as mantas, manta é cobertor, ele saiu com os dois cobertor, e pulou, como eu falou que é. Pelo menos se ele não conseguisse ir embora, ali ele não ficava. Aí, não sei se ele foi capturado depois, porque não teve essa notícia. No mesmo momento ali não foi isso, nós temos certeza, porque até o funcionário falou nada. Então ele pegou, jogou os cobertor em cima do ouriço e conseguiu pular e foi embora, mano. Ô, o cara foi embora, mano, vocês nem acreditam. Eu tava lá embaixo, lá assim, ó, porque é mato, é grama, tá ligado? Não tem árvores, nem nada. Ali, pra quem conhece, quem é dessa quebrada aí, cidade de Hortolândia, ali daquele lado ali, só não de Caperuna, naquela época, isso daí foi em 94 para 95 também, que é nessas épocas que é onde que eu fiquei 6 meses, filho de bonde, fiquei 6 meses, filho de bonde. Ele foi assim, ó, meu, de longe ele fez assim, meu, sou o dedo, né? Porque tinha uma janela no corredor que você ficava, que você conseguia ver, né? Aí nós até deu né? O cara foi embora e só correndo sumiu na neblina. Então, isso passa para a gente também analisar até que ponto o psicológico e o físico tem que estar em dia ou ajustado um outro, até mesmo para que a pessoa consiga
fugir, porque não é questão de ser bunda mole, não é questão de força física nem nada, né, é uma questão difícil pra caramba a gente pensar. Canal Prisioneiro 84.901 trazendo mais essa vertente aqui pra vocês, parar pra refletir e tentar entender pra quem quer. Quem não quer, ó, dá o like mesmo assim, vai na paz, tamo junto. Prisioneiro 84.901.